Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 14, né? Nós estamos meditando nas referências, né? E hoje nós vamos meditar nas referências a partir do versículo de número 15, né? Vamos fazer a leitura completa do capítulo inteiro, né? Mas as referências dar-se-á a partir do capítulo de número 15, tá certo? E mais uma vez reforçando com todos os meus queridos amigos, amados irmãos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? As pessoas perguntam, querem saber, então eu estou avisando no começo de cada vídeo, porque assim já fica o aviso feito, né? É porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, né? E para simples correções. E assim que terminarmos, já vamos estar tirando a máscara, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à leitura da mensagem. 1 Coríntios, capítulo 14. O título da mensagem é: o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Segue a caridade, ou seguir, né? Segue ou seguir a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado, sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois?
orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graças? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Visto que não sabes o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indultos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.
as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proíbais falar em línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Que palavra, né, irmãos? Que palavra extraordinária, né? É a verdadeira sã doutrina do Senhor, né? Para que haja ordem e decência no culto, né? Um culto que não há ordem nem decência é uma bagunça, né? Deus não pode permanecer naquele local se não houver ordem e decência, né? O culto, sobretudo, tem de haver ordem e decência para que Deus possa operar no meio de nós. Tá certo, irmãos? Mas vamos já para a meditação, né? Nós paramos ontem no versículo número 14 das referências, né? E vamos seguir a partir de agora, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, né? Do 15, 16, 17. Está escrito o seguinte na mensagem: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? O amém sobre a tua ação de graças? Vamos repetir. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graças? Visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Né? E a referência diz: orarei com o espírito e com o entendimento. Paulo refere-se à sua própria experiência quanto ao falar em línguas dirigidas a Deus. Oro com o espírito significa orar em línguas sob o impulso do Espírito Santo. O espírito do crente ora à medida que o Espírito Santo o capacita a falar. Confira 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 11. Atos, capítulo 2, versículo 4. Paulo fala aqui do uso pessoal de línguas dirigidas a Deus. Paulo usava as línguas não somente para orar, mas também para cantar, para louvar e para dar graças a Deus. Versos 14 ao 16. Orar com o entendimento significa orar e louvar a Deus através da nossa própria mente, numa língua aprendida, mas também sob o impulso do Espírito. Aleluia, Pai. Capítulo 14, versículo 18. Falo mais língua do que todos vós.
Versículo 18 diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Né? E a referência diz: Paulo considerava o dom de línguas uma parte tão importante da sua vida espiritual que frequentemente se expressava em línguas, nas orações, nos cânticos, nos louvores e nas ações de graças. Ele fala com reverência a gratidão a Deus a respeito dessa forma de manifestação do Espírito Santo. Alguns interpretam este versículo afirmando que Paulo falava mais línguas aprendidas do que os coríntios. Essa interpretação é incorreta, porque a palavra mais, no grego, maulon, não é um adjetivo modificando o substantivo. Línguas, mas um advérbio de intensidade modificante do verbo falar. Vamos repetir? Essa interpretação é incorreta porque a palavra mais, no grego, malon, não é um adjetivo modificando o substantivo. Línguas, mas é um advérbio de intensidade modificando o verbo. Falar, sendo assim, Paulo não disse falo em mais língua, mas sim falo em línguas mais, isto é, mais frequentemente do que todos vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Capítulo 14, versículo 19. Antes na igreja. Né? Vamos ver do 19 até que versículo vai. Do 19 ao 21. Então vamos ver o que está escrito do 19 na palavra, na mensagem, do versículo 19 até o 21, o que está escrito. Né? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Antes na igreja, né? Aleluia, Pai. Na igreja, Paulo preferia pronunciar poucas palavras, contanto que os crentes entendessem do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Né? Porque se nós falarmos na igreja 5 palavras apenas, né? Seja em qualquer situação, qualquer condição, né? Seja na oportunidade nos concedida, quando não estamos no altar, quando tem outro pregador no altar, ou seja, em cima do altar. Né? Se nós falarmos apenas 5 palavras na nossa língua, a igreja inteira entende o que nós estamos falando. Né? É disso que que a palavra fala aqui, na boca de Paulo. Do que falarmos 10.000 palavras em línguas e ninguém conseguir entender. Né? Qual das duas situações que flui mais resultados? É claro que as 5 palavras faladas na língua que todos entendem. Né? Seja para exortar, seja para elogiá-los, seja para palavra de bênçãos, seja lá o que for. Né? As 5 palavras ditas
língua própria, na língua que todos entendem, tem maior edificação do que 10.000 línguas estranhas. E é disso que Paulo fala aqui nesse versículo, né? Exatamente isso, né? Antes, quero falar na igreja 5 palavras do que no meu próprio entendimento, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Na igreja, Paulo preferia pronunciar poucas palavras, contanto que os crentes entendessem do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Sem interpretação, é claro. Os versículos 18 e 19, aleluia, Pai, louvado seja Deus, deixam subentendido que Paulo falava mais em línguas nas suas devoções particulares do que no culto público. Aleluia, Pai. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. As línguas são um sinal. Do 22 e 23. E na palavra está escrito o seguinte: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indultos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Né? E eu faço uma pequena pausa para comentar uma experiência vivida, né? Através da palavra de Deus, né? Jesus, quando determinou que os 12 apóstolos ficassem em Jerusalém, em vigília, que eles seriam batizados no Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, né? Já falei, os apóstolos, até que Jesus foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou ao seu terceiro dia, eles não tinham nem ainda recebido o Espírito Santo. Nem ainda recebido o Espírito Santo. Então vocês vejam a condição e a situação de um homem, de uma mulher, de um ser humano que ainda não aceitou a Jesus, confessando, dando o fruto dos seus lábios, pedindo perdão dos seus pecados e confirmando diante do altar do Senhor que o aceita como seu único e suficiente Salvador. Os apóstolos, depois de conviverem 3 anos com Jesus, não tinham nem ainda recebido o Espírito Santo. Né? E Jesus, após ter sido crucificado, morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia, apareceu para os apóstolos na Galileia, exatamente conforme ele tinha prometido, falado antes para eles, enquanto estava com eles, que ele apareceria para eles na Galileia e determinou o lugar que era para eles estarem, que ele iria para lá. E quando isso aconteceu, eles foram avisados pelas 3 Marias, né, para eles ir para lá, que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido para elas, e fala que era para elas avisar eles, que era para eles irem para lá, que lá ele encontraria com eles, falaria com eles. E assim aconteceu. E Jesus entrando onde eles estavam, né, ali com as portas fechadas, Jesus entrou, saudou-os e trouxe a mão no queixo na direção da boca e soprou em direção dele e disse para eles: recebais o Espírito Santo. Aí então eles receberam o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, exatamente conforme está escrito em Atos, capítulo 2, eles só receberam dentro do prazo determinado pelo Senhor, que disse para eles: vai para Jerusalém e permanecei lá, né, em vigília, até que do alto vos recebais poder. Não muito depois desses dias, vós sereis batizados no Espírito Santo. E
Então vocês notam bem que demorou 10 dias depois disso, depois que receberam o Espírito Santo, para serem batizados no Espírito Santo. Né? E aconteceu exatamente dessa forma. Né? Conforme Paulo menciona aqui nesta palavra. Né? Aleluia, Pai. As línguas são um sinal. Né? As línguas são um sinal. As línguas dentro da congregação tornam-se um sinal negativo para os incrédulos, porque os convencem que estão separados de Deus e, portanto, não podem compreender o que está acontecendo. Versos 22 e 23. Né? Aleluia, Pai. A profecia é também um sinal para o crente, pois este reconhece que se trata de uma obra sobrenatural do Espírito Santo e uma prova de que Deus está operando na igreja. Versos 24 e 25. As línguas como um sinal para o crente indica que o Espírito Santo está sendo derramado. Confira em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Atos capítulo 11, versículo 15 ao 17. A manifestação entre o povo de Deus. Confira 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 10. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, Jesus. Aleluia, Pai. Deixa eu voltar aqui um pouquinho nesse versículo, nessa referência do versículo 19. Antes na igreja, Paulo presta. Na igreja, Paulo prefere pronunciar poucas palavras, contanto que os crentes entendessem do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas, sem interpretação. Versículo 18 e 19. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deixam subentendido que Paulo falava mais em línguas nas suas devoções particulares do que no culto público. Né? 14, 24. Indulto ou infiel, de todos é julgado. Né? 24 e 25. Está escrito o seguinte. Mas se todos profetizarem, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indultos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Né? E esse versículo 23, quando eu voltei em Atos, para falar em relação ao que Jesus tinha passado para os apóstolos, na noite que eles foram batizados no Espírito Santo, que eles receberam, não apenas os 12 receberam o batismo no Espírito Santo, mas 120 almas. E quando aquele povo da cidade de Jerusalém ouvia, né, aquele povo inteiro, né, glorificar a Deus, cada um na sua língua, né, proferir a Deus palavras de glorificação, cada um na sua língua, né, tinha gente do mundo inteiro ali, de todas as nacionalidades espalhadas pelo mundo, né, tinha gente ali, lá em Jerusalém. Né? É um mistério, porque por que esse povo estava lá? Propósito de Deus. Né? Esse povo foram para lá porque Deus quis que eles fossem para lá exatamente para ouvir esse feito. Porque seria um feito notório e, consequentemente, ao voltarem para a sua cidade, né, seu estado, seu país, estaria levando essas boas novas de Deus, dessa dádiva descida do céu, que é o nosso maior tesouro, chamado Espírito Santo do Senhor. Ao voltar para suas terras, né, suas cidades, né, seu estado, seu país, estaria dando testemunho daquilo que viram e ouviram da parte do Senhor.
É mistério, irmãos. É coisa tremenda, né? E a palavra afirma, irmãos, em outra mensagem, que todo mundo ali ouvia, admirado, foram se aproximando, tentando entender o que estava acontecendo, e muitos diziam, ou alguns diziam, estão cheios de mosto, né? Quer dizer vinho. Achavam que eles estavam bêbados, estavam embriagados. E outros, não é isso não. Vamos ver direito. Ia chegando e aproximando e vendo aquele acontecimento histórico, né? E aí aqueles que não entendiam, não, tá bêbado. Não, tá falando a minha língua. Eu conheço a língua. E assim todos ouviram eles glorificarem a Deus, cada um na sua língua, até que todos chegaram à conclusão que era algo sobrenatural de Deus, né? Mas é isso que Paulo está falando aqui. Se entrarem indultos na igreja, se a igreja inteira estiver falando em língua, indultos ou infiéis, vão falar tão bêbados, né? Vai virar gozação, vai virar aquela coisa que todo mundo sabe que as pessoas gostam de chacota, né? Gostam de fazer, né? Então é disso que Paulo está falando. Então, para que haja ordem e decência no culto. Então é exatamente isso. Eu voltei lá em Atos para poder explicar para os irmãos, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 24 e 25. Mas se todos profetizarem, e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Versos em João, capítulo 16, versículo 8, nota. Né? E quando é que o homem é convencido na igreja, nessa demonstração que o Espírito do Senhor está ali? Né? Quando é que o homem é convencido? O ímpio, o infiel, o indulto é convencido, né, do pecado, da justiça e do juízo. É quando ele ouve a palavra, né, e o culto está encerrando, o pastor da igreja vai fazer a oração da fé. Só que antes da oração da fé, o pastor da igreja faz o apelo, né? Ele faz o apelo exatamente para poder, naquele momento, as pessoas que não aceitou Jesus ainda vêm aceitar. Né? Naquele momento, ele faz o apelo para que os irmãos venham a aceitar Jesus. E quando o infiel, o ímpio, o indulto, né, vem à frente, né, com as mãos levantadas após o apelo para aceitar Jesus, é a prova de que ele recebeu, é a prova de que o Espírito Santo do Senhor está na congregação. Porque ali uma pessoa ímpia, uma pessoa indulta, uma pessoa infiel, né, ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a maior, né, é a maior das manifestações do Espírito Santo na igreja. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Quando o homem aceita Jesus. É disso que a palavra está falando aqui. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado,
da justiça e do juízo. Ver em João, capítulo 16, versículo 8, nota. Através da manifestação do Espírito entre o povo de Deus, o pecado será desmascarado. Haverá um chamado ao arrependimento e os pecadores ficarão convictos dos seus pecados. Onde não há desmascaramento da justiça. Vou repetir. Através da manifestação do Espírito entre o povo de Deus, o pecador será desmascarado. O pecado será desmascarado. Haverá um chamado ao arrependimento. E os pecadores ficarão convictos dos seus pecados, onde não há desmascaramento da justiça, convicção do pecado e chamada ao arrependimento. O Espírito Santo certamente não está operando segundo o padrão público. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não há um dom especial de revelação, nem leitura do pensamento para descobrir pecado no coração de alguém. Vou repetir. Não há um dom especial de revelação, nem leitura do pensamento para descobrir pecado no coração de alguém. Verso 25. A palavra da profecia, com sua verdade moral, ao ser proclamada sob o impulso do Espírito Santo, basta para convencer o coração do pecador. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vou repetir. Não há um dom especial de revelação, nem leitura do pensamento para descobrir pecado no coração de alguém. Verso 25. A palavra da profecia, com sua verdade moral, ao ser proclamada sob o impulso do Espírito Santo, basta para convencer o coração do pecador. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.